Centenas de manifestantes saíram às ruas na capital iraniana, Teherã, para protestar neste sábado, 11, contra autoridades do país que mentiram, segundo eles, ao negarem inicialmente que derrubaram um avião com 176 pessoas a bordo na semana passada, nos arredores da cidade. Os atos ocorreram perto de duas universidades, e há relatos de uso de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Parte cobrou a saída do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Após dias de negativas, o Irã admitiu neste sábado, 11, que derrubou com um míssil por engano o avião da Ukraine International Airlines, em meio à escalada da tensão entre o e Irã, provocada pelo assassinato, pelos americanos, do general iraniano Qassem Soleimani. Trump provavelmente fazia referência à repressão violenta do governo contra uma onda de protestos não pacíficos em novembro contra a alta dos preços dos combustíveis, que deixou mais de 100 mortos. O país de 80 milhões de habitantes teve a internet bloqueada pelo governo em prol do interesse público. Neste sábado, o embaixador britânico em Teherã, Rob McCreary, acabou preso após participar de uma vigília pelos mortos na tragédia na quarta-feira, 8, sem ligação com os protestos liderados por estudantes universitários. Ele ficou detido por 3 horas, apesar de a Convenção de Viena proibir a detenção de diplomatas. O governo iraniano está num momento chave. Pode continuar a seguir em direção ao status de pária, com todo o isolamento político e econômico que isso acarreta, ou tomar medidas para desescalar as tensões e seguir a via diplomática, afirmou o chanceler britânico, Dominic Raab. Estudantes se reuniram do lado de fora de ao menos 2 universidades, Sharif e Amir Kabir, inicialmente em um ato em memória das vítimas. À noite, os protestos acabaram em violência. A agência de notícias semi-oficial Fars publicou um raro relato do ocorrido, afirmando que mais de 1000 pessoas gritou palavras de ordem contra líderes iranianos e destruiu imagens do general Soleimani, assassinado pelos EUA. Segundo a agência Fars, a polícia dispersou os manifestantes, que haviam bloqueado ruas na região. Há registros em redes sociais do uso de gás lacrimogênio. O líder supremo ocupa o teto da estrutura de poder político do Irã. Até agora, apenas 2 pessoas ocuparam este posto, Ruhollah Khomeini e o Ayatollah Ali Khamenei, que ocupa essa posição desde 1989. Foi Khamenei que, após o assassinato de Soleimani pelos Estados Unidos, prometeu uma grande vingança. Na quarta, 8, o Irã bombardeou bases que abrigam tropas americanas no Iraque, ação que o Ayatollah classificou como um tapa na cara dos EUA. No Irã, a Constituição descreve o presidente como a segunda maior autoridade do país. Na prática, porém, os poderes do chefe do poder executivo são limitados pelos clérigos e conservadores na estrutura de poder do Irã e pela autoridade do líder supremo. Essa segunda nasceu pouco depois da Revolução de 1979 para defender o sistema de governo islâmico que o país acabara de adotar. O seu papel, conforme a Constituição, é de defesa das fronteiras e manutenção da ordem interna para os outros militares. Subordinada ao líder supremo, possui cerca de 150 mil membros ativos. O Irã vinha negando acusações de que teria sido responsável pela queda do avião, mas passou a ser alvo de intensa pressão internacional por causa de evidências divulgadas por autoridades de inteligência ocidentais. No sábado, a Travessa Estatal divulgou um comunicado militar que afirmava que o avião voava muito perto de um lugar sensível que pertence à Guarda Revolucionária do Irã e foi considerado, por engano, um míssil de cruzeiro. O general brigadeiro, Amir Ali Agizad, comandante aéreo da Guarda Revolucionária, assumiu total responsabilidade pelo caso. Segundo ele, um operador de míssil agiu sozinho em meio a rumores naquele momento de que mísseis de cruzeiro haviam sido disparados contra o Irã. Ele tinha 10 segundos para decidir. Ele poderia ter decidido atirar ou não, e sob aquelas circunstâncias ele tomou a decisão errada, afirmou Agizad. De acordo com o comandante, o militar que efetuou o disparo era obrigado a fazer contato e obter a verificação da suspeita,
mas aparentemente seu sistema de comunicação teve problemas. Ele disse ter informado as autoridades sobre o que aconteceu na quarta-feira, o que deu força aos questionamentos e às críticas ao governo iraniano sobre por que negou acusações e demorou tanto para admitir responsabilidade. No dia seguinte à queda do avião, o chefe da Organização de Aviação Civil do Irã, Ali Abedzadeh, chegou a dizer que era cientificamente impossível que um míssil tenha atingido o avião ucraniano, e esses rumores não têm lógica. O Ayatollah Khamenei falou em uma prova de falha humana no caso do disparo, e o presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que o Irã estava profundamente arrependido daquele erro desastroso. O chanceler do país, Javad Zarif, pediu desculpas às famílias das vítimas, mas responsabilizou também os Estados Unidos. Uma falha humana em tempo de crise causada pela ação aventureira do EUA levou ao desastre, afirmou. O Irã decidiu que deveria assumir o desastre para evitar uma nova guerra verbal com o Ocidente ou despertar a fúria de seu próprio povo, que pulam de uma calamidade para outra, escreveu Doucet. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disseram ter conversado neste sábado com o colega iraniano, Hassan Rouhani. Trudeau afirmou que estava indignado e furioso e cobrou investigação ampla e transparente. O Canadá não vai descansar enquanto nós não tivermos contas prestadas, justiça e conclusão que as famílias merecem. Eles estão feridos, irritados e de luto, e querem respostas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cobrou do Irã compensações e desculpas. Segundo o mandatário, Rouhani garantiu a ele que todas as pessoas envolvidas nesse desastre aéreo serão levadas à justiça.